Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles.
só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lá, começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever teu amor. Mais amor em mim. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, que bom a gente estar juntos. Deixa eu mandar nesse momento aqui o meu abraço para Lourdes Gonçalves, lá em Lisboa. Mandar um beijão aí para Ipiaú, Bahia, todo mundo aí, da família, os amigos. Aqui Maria da Paz, Barbosa, representando aí esse povo lindo de Ipiaú. Vânia Guida, querida. Paulo Roberto, meu querido Paulo Roberto, Márcia, esposo. Deus abençoe aí. Perdão. Deus abençoe. Minha esposa está aí nos bastidores. Drauzio, beijão, Drauzio. Saudade de você. Sueli. Tem gente que esteve com a gente aí de manhã, 7 horas, está com a gente agora de novo. Muito obrigado, viu? Cida, mandar meu beijão para Cida. Minha mãe está assistindo também. Glória a Deus. Mandar um beijão para todo mundo que for entrar aí ao longo, depois através do link. Que bênção, não é? Quero te convidar agora para a gente orar juntos. É muito bom. Esse momento para mim é um momento muito especial que a gente pode juntar a amizade que a gente tem entre a gente, juntar com a amizade que a gente tem com Deus. Olha que coisa especial, não é? Quando a gente pode aliar aquilo que nós sentimos uns pelos outros com o Senhor, porque na verdade somos um só com Ele. Que bênção. Pai, oramos a Ti nessa noite, pedindo que o Senhor possa trazer, venha sobre nós a cura por intermédio da Tua santa palavra. Não queremos ficar adoecidos, não queremos ficar,
ó Deus, com o peso da angústia, com o esgotamento que vem das lutas da vida, mas cremos que podemos ser fortalecidos pela Tua palavra, Senhor. Cremos que as Tuas mãos fortes podem nos resgatar e nos colocar de pé. Renova-nos, Senhor. Dá-nos a alegria renovada da salvação. Que o Teu amor possa transbordar em nós, ele chegue a todos que nos rodeiam. Abençoa, Senhor, os lares aqui representados, que o poder do Senhor se manifeste em cada uma de nossas casas. Que a nossa casa seja um lugar de amor, que seja derramada sobre nossos lares unção que despedaça jugo, opressão, que a nossa casa seja um lugar de paz, de alegria, de amor. Sustenta, Senhor, a nossa fé nessa noite, acrescenta mais fé ao nosso coração, nos dando forças para continuar. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Bom, eu tenho uma mensagem hoje para você. Você sabe que quinta-feira é dia de curados pela palavra. Na terça-feira, a gente lista aquilo que está nos incomodando, oprimindo e que a gente não consegue vencer sozinho. A gente lança sobre o altar do Senhor. E na quinta-feira, a gente entra numa rota de cura. Quinta-feira a gente entra numa rota de cura, num processo, pouco a pouco, um processo que é progressivo, que a gente gosta porque, à medida que a gente vai sendo curado, vamos recebendo os benefícios dessa cura, não é? E aí, com a disposição renovada e transformada pelo Espírito Santo de Deus, somos abençoados. Deixa eu falar algo para você nessa noite. A gente tem, graças a Deus, colhido muitas bênçãos desse trabalho que nós estamos fazendo. Pouco a pouco, as lives foram evoluindo para uma programação semanal. A gente tem planos para esse ano, já estamos aí roteirizando algumas programações gravadas para ampliar o nosso conteúdo. E uma novidade que a gente vai estar avisando e falando mais ao longo das lives é que a gente vai começar com alguns grupos. E esses grupos eles vão se reunir e vão estar ligados conosco nas lives ou de alguma maneira dando continuidade ao trabalho, não é, da terapia de Cristo. Então, a exemplo disso, nós vamos ter um grupo em Friburgo. Nós não estaremos lá presencialmente, mas haverá um grupo em Friburgo que vai estar se reunindo, assistindo às lives e a gente vai estar interagindo com esse grupo. E o que a gente está pensando, né? Nós estamos ainda no meio de uma pandemia, não há como negar. Não é porque o tempo passou que as coisas passaram a ficar mais fáceis. E aí, no meio de toda a complicação que a gente está vivendo, isso tornou inviável, por hora, a gente ter um local físico que a gente pudesse reunir presencialmente. Então, nós vamos começar a fazer o quê? Você hoje, no meio da pandemia, está muito mais restrito, não é? Você não vai à casa das pessoas e as pessoas que circulam na tua casa são pessoas da tua casa mesmo, né? E mais algumas poucas pessoas. E o que eu estou incentivando é que as pessoas, elas somem, elas possam agregar as suas casas junto às pessoas que já frequentam. Eu estou incentivando as pessoas a aproveitarem e se reunirem para assistir. E é exatamente dentro do que o Paulo está falando, né? A gente vai começar a fazer lives em outros formatos também, para que haja uma interação maior. Porque eu estou falando aqui, sei que o Paulo está, mas eu não estou vendo o Paulo. E a ideia é justamente que à medida que esses grupos forem amadurecendo,
a gente possa agregar também. Por exemplo, eu estou fazendo aqui a live, eu posso selecionar para que alguém que está lá no grupo que vai se reunir em Friburgo para fazer uma oração, e aí a gente tem uma sensação mais forte de comunhão. Você me entende? Então, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai estar avisando aos irmãos. E aí, futuramente, eu quero ter a oportunidade de estar mais próximo desses grupos, mas, sem dúvida, eu quero ajudar, quero ser um facilitador com esse grupo, tá? Então, se você, por exemplo, na sua casa, né? Eu vou dar o exemplo do Paulo aqui. O Paulo tem uma irmã e o Paulo tem a sua mãe também, esposa. O Paulo acho que tem sobrinhos também. Se ele quiser pegar um dia e ele assistir a live junto com seus parentes, seria uma bênção, porque é uma oportunidade da gente trazer mais pessoas. Eu penso em que isso possa acontecer em Portugal também, pela ligação que eu tenho com pessoas lá. Né? Penso que isso possa acontecer em Niterói, que é onde eu pastoreei há alguns anos. Não é? Então a gente não vai limitar isso e eu tenho certeza que Deus vai dar o crescimento. Tá? Então a gente vai ampliar. Hoje nós conversamos longamente sobre o assunto com alguns irmãos que estão nos ajudando nisso, para a gente criar as plataformas para que isso seja possível, tá bom? E também, obviamente, lotar você de conteúdo, um conteúdo que possa trazer bênção e edificação para a sua vida, tá bom? Eu quero muito que isso dê certo, porque nunca canso de dizer que vocês têm sido uma bênção muito grande na minha vida, na vida da minha família. Eu fico muito alegre. Eu tive um dia muito cheio hoje, muito agitado. Eu nem tive tempo de tomar banho. Eu estou com a mesma roupa que eu estava desde 5 horas da manhã. Mas eu estou com meu coração muito alegre. Eu estou muito feliz pelo que eu estou vendo o Senhor fazer. Não é? Essa é a minha maior alegria. Meu coração canta quando eu posso dar notícias de que o Evangelho está fluindo, a gente está conseguindo anunciar. E o resultado está chegando, graças a você também, tá bom? A gente vai falando, à medida que as lives forem transcorrendo, a gente vai dando essas notícias. Que bênção, muito bom. Daniel, se eu esquecer de alguma coisa aí, você comenta aí, para que a gente possa interagir a esse respeito também, se for, não é? Se for oportuno aí, se for pertinente para você, tá bom? Muito bom. Falar também uma outra coisa, se você for convidado para o grupo da Terapia de Cristo, não se acanhe, é só para que você não deixe de ser notificado, porque quando eu faço essa transmissão, como agora estou fazendo, o que acontece? Algumas pessoas não são notificadas, pessoas que gostam de assistir. Então a ideia é que você, fazendo parte do grupo, você receba com mais frequência no seu feed de notícias, de notificações, de compartilhamentos, as nossas transmissões. Muito bem, glória a Deus. Ouvir é obedecer, é o título da mensagem que eu gostaria de pregar hoje, no Curados pela Palavra, e a referência bíblica sobre a qual vamos meditar é a mesma de hoje pela manhã, com um sentido diferente, com um propósito diferente. De manhã nós temos um trabalho devocional e agora é um trabalho voltado para a cura do nosso interior, a cura de nossas emoções. Marcos capítulo 4, verso 14 até o verso 20 é onde eu vou fazer a leitura. Muito bem. Marcos 4, 14, o semeador semeia a palavra. Jesus aqui está explicando a parábola do semeador. Logo que a ouvem, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra,
logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Palavra do Senhor. Quando uma pessoa diz assim, ouvir é obedecer, há um tom que é pejorativo. Há algo de negativo nessa afirmação, porque fica parecendo que ouvir é obedecer no sentido de que eu não tenho opção, de que é uma obrigação. Mas quando se trata de ouvir a voz de Deus, precisamos compreender que ouvir Deus falar conosco é uma dádiva. Ouvir Deus falar é a mesma coisa, tem o mesmo efeito que uma semente ser lançada numa terra boa. Aquele que se abre para ouvir Deus não está recebendo uma voz, uma direção que manipula, que obriga, que pune, que culpa, que sufoca, mas está ouvindo uma voz que abençoa. Está ouvindo uma voz que traz direção. Não dá para agregar peso, não dá para achar que é um grande sacrifício ter que obedecer à voz de Deus, porque, na verdade, tudo o que precisamos é de ouvir Deus falar conosco. Há uns dias atrás eu recebi uma mensagem de uma irmã que nos acompanha lá dos Estados Unidos, e ela falou assim, pastor, eu precisava de alguns textos da Bíblia sobre decisão. Eu falei, olha, a Bíblia o que mais tem é decisões, não é? A gente toma sempre decisões na Bíblia se a gente vai ficar com a vontade do Senhor ou a nossa vontade vai prevalecer. E aí amadureci um pouco mais hoje para ela que, na verdade, no meio de todas as vozes que nós ouvimos e que muitas vezes trazem uma tremenda confusão para a nossa mente, só há uma disputa em curso. É a disputa pela tua mente e coração para que você não ouça Deus. É como se eu estivesse falando aqui agora e entrassem muitas pessoas e começassem a fazer barulho. Só há uma voz falando, mas muitas vozes tentando calar a minha voz. A mesma coisa acontece com a nossa vida em relação ao Pai. Deus deseja falar ao nosso coração, mas muito ruído, há muito barulho à nossa volta para nos impedir de receber a semente, nos impedir de receber a direção que Deus tem para nós e no desdobramento dessa direção dada por Deus, o cumprir de propósitos que nós damos o nome de frutificação. Quem obedece, às vezes faz contrariado, não é? Quando a gente chega para o filho adolescente e diz assim, vai arrumar o quarto. O filho até atende a ordem, mas faz com a cara emburrada por vezes, contrariado. Mas ouvir Deus é algo que deve suscitar no nosso coração regozijo, gratidão. Não é? A gente precisa ter um coração agradecido por essa voz que fala e traz aquilo que necessitamos e que não vamos ouvir através de outra pessoa, a não ser do próprio Senhor da nossa vida. O que é difícil é a gente compreender a necessidade de silenciar-nos desses barulhos para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente confunde, discerne mal, achando que é a voz de Deus, quando na verdade é a voz do nosso coração. Porém,
esse texto que lemos, na explicação do Senhor Jesus, nós compreendemos algumas coisas que vão nos ajudar a discernir a voz de Deus, e é uma bênção, uma vitória, porque quando eu e você ouvimos a voz de Deus, nós somos tremendamente abençoados. Tudo o que eu preciso é ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala, eu me sinto esclarecido sobre qualquer assunto e sei exatamente onde os meus pés devem pisar. Não há tropeço, não há engano, não há retrocesso, não há desvio, não há exagero, mas na medida certa a gente vai colocando os nossos pés um após outro e trilhando numa caminhada de vida. Não é uma caminhada até a morte, até um abismo, até um tropeço, até um buraco, mas é uma caminhada de vitória e de vida para nós. Bom, nós estamos aqui num culto de cura, ok. Qual é o propósito da cura? Uma das maneiras da gente compreender o propósito da cura é observarmos que curar sara o ouvir. Às vezes a gente pensa que Jesus não está falando conosco. Mas o que nós precisamos ser dirigidos a pensar que, na verdade, precisamos, por vezes, é de curar a nossa capacidade de ouvir. Você já conversou com alguém e disse assim: fulano, você não me ouve, você não ouve a ninguém. Não é que as pessoas não estão falando, Isilda. Às vezes as pessoas estão falando e a nossa capacidade de ouvir é que está reduzida. A dificuldade não é Deus falar, Deus fala. Fala de muitas maneiras, fala profundamente, sempre no sentido de nos abençoar. Nós precisamos compreender exatamente o propósito da cura, que é sarar a nossa capacidade de ouvir. Então não duvide que Deus está falando com você. Questione a si mesmo se teu ouvido está curado, porque se seu ouvido estiver enfermo, você não conseguirá ouvir. Mas se Deus sarar, se você desejar a cura virá e ela vai sarar a tua capacidade de ouvir. Senhor, tu estás falando, que eu consigo ouvir. O problema não está com Deus, o problema está comigo muitas vezes. Deus está fazendo o que Ele promete. Deus é fiel. Nós podemos ser falhos nisso, mas Deus é fiel em nos falar o coração, em falar para nós o que nós precisamos fazer. O que precisamos, por vezes, é de cura para a nossa audição espiritual. Quando eu não ouço Deus, eu me perco. Quando eu ouço o Senhor, eu tenho direção para a minha vida. É importante pensar que somente o Senhor tem sementes. Inimigo não tem semente. O inimigo das nossas almas, ele procura arrancar as sementes que são plantadas no nosso coração. Por que a gente está aqui, Vânia? Nós estamos aqui para cuidar das sementes que o Senhor semeia em nós. O semeador semeia a palavra. O Senhor semeia no nosso coração a semente da sua palavra com vistas que haja em nós frutificação. E o que o inimigo faz? O inimigo tenta arrancar as sementes. Vanessa Jacomel sabe o que o inimigo faz? Ele tenta fazer com que eu e você não creamos nas promessas que ele faz. Sabe aquela pessoa que você diz, eu te amo, e a pessoa fala, eu não acredito. Sabe aquela mão que é estendida e a gente não pega por orgulho dizendo, não, eu não vou aceitar ajuda. Sabe aquele bem que alguém tenta fazer, mas a gente resiste porque a gente está escaldado, bloqueado, e a gente não acredita que vão fazer o bem e a gente sempre acha que alguém está tentando nos enganar? Quando o nosso ouvido é sarado, a gente discerne a voz. A gente escuta o barulho da semente do céu
e a gente não rejeita, rasga o coração e ao mesmo tempo se blinda diante de um ataque do inimigo contra a nossa vida. E as ferramentas, as armas que nós temos, elas não são carnais. Nós não podemos esquecer esse versículo. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aquilo que Deus nos dá, o recurso que Deus nos dá, é suficiente, é poderoso. A semente de Deus é suficiente. Nós não podemos perder de vista o cuidado que devemos ter com as sementes que são semeadas no nosso coração. Ouvir Deus é se permitir semear pela palavra. Não espere ouvir uma voz como a do Cid Moreira, não é? Aqui no Brasil, a do Cid Moreira. Meu filho, faça isso. Não, Deus fala de muitas maneiras e Ele semeia no nosso coração através da sua palavra. Não é uma palavra revelada, não é uma letra morta. Não, mas é uma palavra que Deus aviva e que quando avivada é no nosso coração, traz a cura de que necessitamos. O Hector está dizendo assim, o inimigo serve o prato, mas quem escolhe engolir somos nós. Exatamente isso. Temos a faculdade de rejeitar o prato oferecido por Satanás. Não precisamos aceitar. E aí, quanto mais a gente se aplica em Deus, quanto mais buscamos o Senhor, melhor tomamos essa decisão de rejeitar o prato de Satanás e, ao mesmo tempo, abrirmos o nosso coração para que sejam plantadas em nós as sementes do Senhor, as sementes do céu. Bom, é uma noite de cura, não é? E eu quero mostrar para você um plano objetivo dentro desse texto que nós lemos sobre a necessidade que temos de cura. Porque às vezes dizemos para Deus, Deus me cura. E é importante que a gente tome consciência de quais são as necessidades que nós temos em relação à cura. Dentro desse texto, o que nós podemos discernir? Precisamos ser curados das preocupações da vida, precisamos ser curados do engano das riquezas e precisamos ser curados dos anseios por outras coisas. Essas três coisas que eu acabei de falar, elas têm o poder de sufocar a semente. Ela adoece a semente. Então, a cura, ela precisa ser buscada por nós e precisamos saber que tipo de cura precisamos. Do que precisamos ser curados? Preocupações da vida. Não te parece autêntico se preocupar com a vida? Pois é. Eu não posso me ocupar antecipadamente por aquilo que ainda vai acontecer. E o desdobramento daquele que se preocupa é desenvolver uma ansiedade que é nociva. Você e eu sabemos bem disso. Ninguém fica feliz de sentir ansiedade, não. Ansiedade é pesaroso para nós sentirmos isso e atrapalha a nossa vida. É algo que compromete a semeadura da palavra de Deus. Outra coisa é o engano das riquezas. É quando eu e você achamos que quanto mais recursos financeiros, melhor ficará a nossa vida. Cuidado, muita gente escorrega aí. Deus vai dar aquilo que for necessário e a porção que Deus nos der, ela será suficiente para que possa ser revertida em coisas boas. Mas muita gente quer fugir pensando que pode compensar problemas emocionais com riqueza. Não dá. É muito bom termos acesso a conforto. É muito bom. Só não dá para querer compensar aquilo que falta em nós com conforto. Se eu não tiver paz na minha casa, o melhor prato não vai ter sabor. A Bíblia chega a dizer lá em Provérbios que é melhor comer um prato de hortaliça onde há amor do que um prato de carne onde há ódio. É o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios.
É para você compreender que se não houver amor, de nada adianta a mesa farta. A Bíblia, com isso, não está negando a beleza da mesa farta, mas para a mesa ser completa, você precisa associar a fartura da mesa com a fartura do coração. Outra coisa que é complicada é quando a gente passa a ter anseio por algo que seja diferente dessa semeadura. Quando eu tenho expectativa pela semeadura de Deus, isso dá vida para a semente, isso rega a semente. Quando eu começo a ter ansiedade por outras coisas que não se relacionam com a semeadura de Deus, isso sufoca a semente de Deus. A Márcia está dizendo assim: confesso que a ansiedade que eu sinto atrapalha muito a minha vida. Pois é, a gente sabe disso e essa também é a nossa realidade pessoal. Todos nós temos um nível de ansiedade que compromete a nossa vida. A boa notícia é que nós estamos aqui para sermos curados pela palavra. Nós não estamos aqui, Márcia, para apenas identificar, mas nós temos a condição em Jesus de fazermos frente a essas necessidades e cremos sim em Jesus Cristo para nos curar dessa tal da ansiedade. Ô Márcia, quando a gente fica sabendo da semeadura de Deus, quando a gente se volta para essa semente que vem de Deus, é uma bênção para nós. Sabe quando alguém profetiza sobre a tua vida e é uma profecia autêntica, vinda da parte do Senhor, isso alegra teu coração, e se a gente se firma naquilo ali, isso tem o poder de debelar, aplacar, banir toda e qualquer ansiedade que nos atrapalha. Agora, quando a gente não tem a palavra de Deus, a gente se agarra à preocupação. Quando a gente não está transbordante do Espírito Santo, a gente começa a ter outros anseios estranhos a essa semeadura, a gente cai no engodo das riquezas e com isso compromete essas tais sementes tão poderosas e necessárias para a nossa vida. Bom, um outro problema do qual a gente precisa ser curado é da falta de profundidade. Se não tem raiz, a semente, ela se perde com o passar do tempo, muito rapidamente. Sabe aquela pessoa que tem euforia pela palavra, mas por não ter raiz, não frutifica? Não podemos ser um povo eufórico, que fica muito alegre num culto, pula, sapateia, dá cambalhota e depois aquilo se esvai, devanece. Não. O propósito é que, havendo profundidade, não falte aquilo que nós necessitamos. Eu gosto de dar o exemplo aqui do poço. A gente tem um poço artesiano aqui no sítio. E esse poço, ele alcança o lençol, então nós não temos problema de água, sabe por quê? Nós temos profundidade. Quando a gente tinha um poço de apenas 7 metros, vez por outra nós ficávamos sem água. Mas hoje há uma fartura, graças a Deus, de água aqui e a gente não passa falta de água. E uma água de qualidade, vem da fonte, ela busca do lençol e é uma água muito boa. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai ser uma pessoa profunda em Deus e nunca vai faltar água da vida, porque vai fluir de dentro de você. Em nome de Jesus. A gente está aqui procurando aprofundamento. Porque a gente sabe que sendo superficial, se formos crentes superficiais, não alcançaremos. Nós teremos falta, teremos carência. O que é uma pessoa ser carente? O que é uma pessoa entrar em desespero? É simplesmente não ter profundidade. Não se culpe. Se nessa noite você descobrir que está desesperado porque está te faltando profundidade, você está no lugar certo. Nós estamos buscando a tal profundidade necessária para que a ansiedade não governe a nossa vida. Para que as preocupações, elas virão.
mas elas desviarão de você porque te encontrarão cheio da presença do Espírito Santo. A dificuldade virá tentando te afrontar, tentando te intimidar, tentando derrubar você, mas vai te encontrar forte em Jesus, firme, com raízes. Eu me lembro, coisa de 1 ano atrás, a gente tentava tirar um pé de jatobá, porque a gente ia fazer uma passagem aqui, e o objetivo era que a gente fizesse um cimentado e cobrisse com piso, e para isso precisaríamos tirar a árvore. Você conseguiu tirar a árvore? Não. Por fim, a gente teve que fazer um cimentado maior, com outro nível, porque só conseguiu se cortar até um determinado nível. Sabe por quê? As raízes eram muito grandes. Ei, você aí, você é alguém que em nome de Jesus tem raízes. E essas raízes são tão profundas que elas alcançam o ribeiro de águas vivas e tranquilas que vão regando essa árvore, te trazendo saúde em todas as áreas. Se ficar seca, olha aqui, ó. Nós temos uma samambaia aqui, ó. Se ela ficar aqui dentro do estúdio e não for regada, ela morre. Mas o que eu tenho a alegria de dizer é que ela fica exposta ao cuidado da natureza e ela vai ficando cada vez mais bonita. Olha como é que ela está bonita. Porque ela está sendo regada. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, como você está bem? Você está bem, sabe por quê, Vanessa? Por que você está tão bem assim, Vanessa? Que coisa especial. É porque eu estou sendo regada pelo Espírito Santo. É porque eu estou sendo curada pela ação da palavra de Deus. É porque Deus tem me trazido profundidade, me levando a águas mais profundas de intimidade que reverberam o manifestado poder de Deus sobre a minha vida. Essa vai ser a nossa resposta. Olha aí um desafio para você, ao invés de ficar se preocupando com os teus problemas, ensaia aí o que você vai dizer quando as pessoas perguntarem, nossa, mas Alexandra, você está tão bem, pastor André, que congregação abençoada, os irmãos da Igreja Metodista em Campos Elíseos, que coisa, o que vocês estão vivendo? Nós estamos sendo aprofundados no Senhor e nossas raízes estão encontrando ribeiro de águas, então está trazendo vida, renovo para nós. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. Do que nós precisamos ser curados? Bom, se a gente não tem profundidade, sabe o que acontece? Nós somos abalados quando vem a tribulação e a perseguição. Não estou dizendo que não haverá perseguição ou que não haveremos de passar por tribulações. Eu só estou dizendo que você não precisa se preocupar com isso, porque quem tem raiz profunda aguenta o tranco da vida. Vai até balançar, mas você não vai cair. Por isso que a gente está falando de cura. Porque quando a gente ouve a voz do Senhor, isso é suficiente para manter a gente de pé. Quando a aplicação da nossa vida, é em termos profundidade com o Senhor, o resultado disso vem, nos tornamos inabaláveis. O propósito da cura é a frutificação. Eu procuro cura porque as sementes do Senhor são poderosas, eu nem preciso colocar isso em questão. O que eu preciso é de que Deus me cure, porque quando eu sou curado, a semente que já é boa, ela encontra um ambiente para que possa me levar a frutificar. O Hector está dizendo aqui, peço intervenção, pois tenho transtorno de ansiedade, preciso de uma ajuda, uma autoridade espiritual sem parecer prepotente ou desrespeitoso, mas sei que necessito oração de pastor, pois sei que tenho livre acesso ao Pai. Espiritual, profissional, psicólogo, tenho um pequeno distúrbio de concentração de sono, durmo 3 horas de sono, mais ou menos. Estou caminhando, buscando na madrugada, ainda culto de adoração, em verdade, até que matriculei no curso de teologia,
mas estou nesse estado há 8 anos, eu só posso acreditar que a culpa está em mim, mas não consigo identificar. Olha, não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, Hector. Não precisa se preocupar. O Senhor sabe aquilo que você tem. Você só precisa saber aquilo que o Senhor semeou em você. Isso é especial demais. A gente sente um monte de coisas, a gente pensa um monte de coisas, mas essa busca que você já está fazendo vai mostrar aquilo que já está semeado em você e o inimigo tenta perturbar a tua atenção para que você não veja. O inimigo não quer que você veja que já há a semente. Ouvir é obedecer. Porque Satanás sabe que quando a gente ouve a direção, ele é derrotado. Já há uma palavra de Deus para a nossa vida. Sabe como é que Deus te vê, Hector? Deus te vê curado já. Ele olha para você e já te vê curado. Porque a semente de cura já está em você. Ele já semeou. O semeador saiu a semear. E ele semeia a palavra. Você acha que a palavra de Deus semeada em você é uma semente, uma semeadura de ansiedade? Não. Poder de Deus em nós. Ele não quer que a gente saiba disso. Você tem um tesouro, você herdou, eu sempre digo isso, não é? A nossa vida com Deus é como um final de novela mexicana, que aquele que foi pobre a novela toda no final, no último capítulo ele descobre que tem um pai rico, a gente está descobrindo juntos que nós temos um pai abençoador, que já semeou a sua palavra no nosso coração. Olha, sabe qual é o grande problema da nossa vida? Para terminar, existem semeaduras que são feitas, mas as sementes caem à beira do caminho. É quando você ouve, mas não traz para o coração. Talvez alguém disse para você que você não presta. Talvez alguém tenha dito para você que não vai dar certo. Talvez alguém ocupe a tua mente com projeções futuras catastróficas, porém, essas não são as sementes do Senhor. Essas são tentativas de distrair a mim e a você para que não vejamos, não saibamos, não celebremos as sementes poderosas de cura que Ele semeia em nós. Tem que trazer a semente de Deus para o coração. Se eu disser para você, você está curado em nome de Jesus, aceita essa semente, mas traz para o coração, não apenas ouve. Porque muitos de nós ouvimos por um lado e desperdiçamos a palavra por outro, porque nos envolvemos com aquilo que está à nossa volta. Quando eu e você ouvimos Deus falar, guardamos no coração, cuidamos, zelamos, vigiamos para que não se perca aquilo que fora semeado nos nossos corações, não há nada que possa nos derrotar. Você não está sozinho com isso não, Hector. Todos nós temos as nossas mazelas. Mas a gente não está aqui para falar das mazelas, sabe por quê? A gente quer guardar no coração o que o Espírito Santo quer semear. O Espírito Santo não está chamando você para dizer o que você tem. O Espírito Santo nessa noite está chamando você para saber naquilo que você crê. Você crê na semeadura de Deus? Isso é suficiente. Você crê que a semeadura do Senhor basta para você? Ok, é isso mesmo, é verdade. O resto é ilusão, são traumas, são distorções, são algo, é coisas que a gente desenvolve como fruto de uma mente que ela está perturbada, que ela está agitada por situações que são autênticas, porém mais verdadeiro
do que a tribulação, mais verdadeira do que as tribulações que passamos, é a semeadura que o nosso Senhor tem feito em nossa vida. Você prefere ficar com a semeadura de Deus ou em desperdiçar a semente porque não traz para o coração? Sabe qual é o grande problema? Quando eu critico você, você aceita e coloca no coração e fala: me abalei com aquilo que foi falado a meu respeito. Me abalei com a circunstância, me abalei com a má notícia. Mas é tempo da gente trazer para o coração a palavra de Deus e colocar à beira do caminho a palavra contrária que é lançada sobre nossa vida. Nós tomamos a firme decisão de tomarmos para o coração, de colocarmos em nosso coração aquilo que nós desejamos. A semente de Deus é verdadeira, é maravilhosa, é poderosa, é essa que eu quero no meu coração. Não dá para ocupar o coração com a semeadura de Deus e, ao mesmo tempo, com as palavras mentirosas a nosso respeito, proferidas pelo inimigo das nossas almas. Nós temos que tomar a nossa decisão. E a nossa decisão é que queremos ser curados para podermos ouvir Deus falar. E discernindo a voz do Senhor, queremos trazer as palavras ditas a nosso respeito para dentro do coração. Podemos fazer isso juntos. Vamos orar? Pai, colocamos diante de Ti a nossa vida. Que haja mais força em nós, na fé que o Senhor já tem semeado sobre a nossa vida tudo aquilo que necessitamos. Que o nosso coração rejeite, que nossa alma esteja blindada, que nossas raízes no Senhor sejam profundas, para que não sejam abaladas pela perseguição ou tribulação vivida. Que a afronta do mal não ganhe o terreno do nosso coração, mas toda palavra que vier da boca do Senhor sobre a nossa vida, toda a tua palavra que é revelada e viva para nós, ela possa encontrar o nosso coração desobstruído, esvaziado da carnalidade, vazio apenas de nós mesmos, mas para sermos preenchidos e transbordados pela manifestação do teu poder e tua graça. Vem, Senhor, sobre nós e nos leva a sermos transbordados desse poder que há nessa semente. Que o fruto dessa palavra seja a cura do teu povo. Cura nosso coração, assim entenderemos que estamos frutificando em ti. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a nossa vida, que haja frutificação, que haja cura, que sare o nosso ouvir. E ouvindo a voz do Senhor, possamos frutificar. Deus abençoe a todos. Amo todos vocês.